Olá, aqui é Marina Carvalho e nesse vídeo nós vamos falar sobre o primeiro passo para fazer uma grande transformação. Quando nós estamos em busca de alcançar grandes sonhos e grandes objetivos, existe um processo, um passo a passo para que a gente possa chegar lá. E hoje eu quero te falar do primeiro passo. E por que é importante a gente saber esse primeiro passo? Porque se a gente tenta pular esse passo, a gente começa a tropeçar em um monte de coisas, né? Muitas coisas, elas só chegam, muitas portas, o universo só pode abrir a partir do momento em que a gente passou pela primeira porta. E quando a gente fala do processo de transformação, existe essa primeira porta que é imprescindível para o universo falar: muito bem, meu filho, muito bem, minha filha, você fez o primeiro passo, né? Agora sim eu posso te abençoar, eu posso te honrar, abrindo a próxima porta. E muitas vezes essa primeira porta é muito difícil para a gente, porque ela exige muitas vezes de nós algumas coisas que num primeiro momento às vezes a gente não está disposto a fazer, né? E qual é então esse primeiro passo, tá? Que muita gente acaba parando nele, por isso não consegue avançar, né? É o passo da humildade e do desapego. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas mudanças na nossa vida, viver algumas transformações, mas às vezes a gente ainda está apegado em muitas coisas, né? E a gente ainda não está querendo reconhecer que a gente precisa, de fato, fazer essas mudanças, né? Muitas vezes a gente pode estar, eu me lembro, né, quando eu venho trazer esse tema aqui para vocês, eu me lembro quando eu também trabalhava com dependentes químicos, depressivos, e lá diz, né, que a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer que a gente precisa de ajuda. E às vezes a gente está vivendo situações, né? Não só a pessoa sendo alcoólica, narcótica, compulsiva sexual por comida, mas às vezes em desafios na vida, às vezes a gente fica em várias justificativas ou a gente fica se apegando em várias realidades para a gente não viver esse processo de reconhecer, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela dificuldade de soltar, né? Então, às vezes a gente pode ficar naquela sensação de orgulho, de querer segurar algo, né? Não, mas isso aqui é importante, isso aqui sou eu. E isso, muitas vezes, ou a pessoa se apega a uma história, né? E às vezes, gente, isso é exatamente aquela vaquinha, né? Não sei se você conhece a história da vaquinha, que é uma família que tinha uma vaquinha e passava muita dificuldade, só aquela vaquinha ali era o sustento, né? E um dia um sábio foi e matou aquela vaquinha, jogou no precipício. O discípulo falou: meu Deus, que maldade. Mas às vezes é nessa hora que a gente se curva, né, diante da vida, que a gente reconhece o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Que Deus nos abençoa, que o universo nos abençoa e que abre outras portas maiores para a gente, que Ele pode nos ajudar. Enquanto nós estamos negando que nós não precisamos de ajuda, que nós damos conta de tudo no ego, né? E não nos abrimos realmente para a nossa centelha divina, nós ficamos muitas vezes batendo cabeça, patinando, dando murro em ponta de faca, né? Então eu quero te convidar, né? Essa é uma reflexão que todos nós, em algum momento da nossa vida, às vezes nós precisamos fazer. O que hoje eu preciso ter humildade para reconhecer que talvez eu não estou reconhecendo? O que eu preciso me desapegar, por mais que eu queira, que eu goste, né? O ego muitas vezes não quer abrir mão de certas coisas, né? Mas que é necessário para que eu possa crescer, para que eu possa realmente estar aberta a receber a direção do universo, o apoio do universo, o aprendizado do universo, o crescimento que o universo quer me dar.
E quando a gente tem essa coragem, né? O universo é tão incrível. Quando a gente tem essa coragem, por mais que às vezes a gente precise passar pela dor, que a gente precise viver um enfrentamento ali, né? Que é natural para nós humanos, né? Quando a gente está se abrindo a esse processo, é algo que vem, é uma poda, né, que a gente permite para a gente poder se edificar, para a gente poder crescer, para que a seiva da vida possa correr em nós, né? Você já deve ter visto aquelas plantinhas que elas estão ali precisando de poda, senão elas vão morrer, que às vezes está fraca, né? A seiva não sobe. E às vezes a gente tem galhos em nós que não estão ali naquele momento, né? Ajudando, às vezes estão secos ali. E a gente precisa, né, ter essa coragem com honra, com gratidão, com amor, para viver mudanças. Então, eu não sei por que você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que se você está chegando aqui, deve ter algo, deve ter talvez uma história, uma desculpa, ou algo que você esteja aí apegado, né? Que você precisa agora, talvez, dar um passo para trás, precisa agora, talvez, se, né, curvar, né? E aceitar, talvez, mudança, desapego, transformação, para que realmente a fonte possa fluir através de você. Então, esse é o primeiro passo para a gente realizar. É fácil? Não é fácil, mas com certeza ele traz para nós assim um crescimento estrondoso quando a gente realmente se abre, né? Não de uma forma aparente, mas de uma forma autêntica para viver essa mudança. Então, eu convido você a pegar essa mensagem e já começar a pensar o que eu hoje vou aceitar mudar, que eu vou começar a ter humildade para transformar, né? Que eu vou dizer não para coisas que têm me feito mal, né? Que eu vou fazer mudanças para que as coisas possam entrar no ciclo. E quando você tem essa intenção, e principalmente uma intenção que você está buscando o bem maior, não uma coisa egocêntrica, egóica, com certeza o universo vai te abençoar e muito, né? E eu creio que você sim vai colher frutos 100 por um, porque desse lugar onde você tem a intenção de viver essa humildade, você também está caminhando para essa unificação com a fonte, né? Você está caminhando para essa unificação com o todo, que é exatamente você permitir, né, que a fonte possa agir. Eu gosto muito daquela oração da serenidade que diz assim: Senhor, dai-me a graça de aceitar o que eu não posso mudar, coragem para mudar o que eu posso e sabedoria para distinguir a diferença. Então, é exatamente isso. O que você precisa hoje aceitar que você não pode mudar nesse momento? E o que você tem que ter coragem para que você possa fazer as mudanças que cabem a você. E essa sabedoria com certeza vai chegar a partir do momento que você tiver essa abertura e der esses passos. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se aqui no canal, traga aqui para a gente também outros assuntos que você gostaria que a gente trouxesse para você, quais estão sendo os seus desafios na sua busca de desenvolvimento pessoal, de manifestação de sonhos, de conseguir aí lidar com a sua mentalidade, para que a gente também possa contribuir com você, tá bem? Um beijo grande no seu coração. Se você quer saber mais sobre as nossas sessões, nossos cursos, programas, mentorias e formações, entre em contato pelo WhatsApp 62 984 24 6089. Gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho e confiança. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!